Mas aí que tá, professor. Nesse ponto eu quero fazer uma pergunta. Quando os soviéticos lançam o Sputnik, são pioneiros no espaço, né? Eu já vi diversos relatos aí que diz que o mal-estar nos Estados Unidos foi muito grande, né? Principalmente porque houve uma campanha de mídia pesada em cima disso, etc. Sim. Mas eu queria saber o seguinte, na visão do senhor, que conhece muito esse assunto, conhece com poucas pessoas no Brasil, por que os Estados Unidos ficaram para trás no lançamento? Porque não foi só o lançamento, a União Soviética, eu preciso lembrar, não foi apenas pioneira no lançamento de satélite. Ela também seria pioneira 4 anos depois, em colocar um homem no espaço, que foi o Gagarin. Sim. Eu queria a opinião do senhor, por que os soviéticos passaram na frente? Bom, uma série de razões. Para resumir, os americanos eles tinham vários projetos espaciais paralelos. Tinha Von Braun, digamos assim, a grosso modo, o patinho feio com o exército. Tinha as equipes da Marinha, a preferida nacional, com um foguete chamado Vanguard. E tinha a Força Aérea, com outro projeto de mísseis que acabaria redundando no Atlas. Resumindo bem. E havia uma competição. Não havia um órgão ou um grupo focado em juntar esforços. Na União Soviética, apesar de haver, a gente pensa assim, a União Soviética, um regime autoritário, uma ditadura centralizada, totalitária, que seja, a gente imagina que eles colocassem a atribuição de construir um satélite monoliticamente na mão de alguém. Mas não era assim. Korolev era o principal designer de mais sucesso, mas haviam outros que brigavam. Outros que brigavam por desenhar foguete, brigavam para desenhar motores. Às vezes o pessoal dos motores não se davam com os projetistas. Havia um espalhamento, mas houve no início, logo de início, melhor dizendo, um foco em priorizar a equipe de Korolev e dar a ele os recursos para os grandes foguetes. Ele teve essa vantagem. Então, a União Soviética era uma fogueira de vaidades. No ramo espacial era incrível, terrível. Mas, naquele momento, no momento fulcral, inicial, deu-se carta branca a Korolev. E ele, muito esperto, ele era um excelente engenheiro, mas antes de ser um engenheiro excelente, ele era um homem de muito trato interpessoal, ele arregimentava as pessoas, mesmo gente que não gostava dele, ele arregimentava as pessoas, ele sabia o que fazia e ele delegava às pessoas, delegava aos especialistas fazerem as partes do foguete. E ele era um cara que olhava a peça pronta e ele dizia, isso aqui está errado. Entende? Ele sabia o que estava pedindo. Os americanos, muito tarde, foram perceber que, apesar de terem uma eletrônica mais avançada que as dos soviéticos, processos de fabricação mais avançados, eles estavam pulverizados e eles não tinham uma unidade, que só veio com a NASA. A NASA foi estabelecida em 1958, porque, entre outros motivos, eles perceberam que eles estavam correndo igual galinha tonta. Já o soviético, que não tinha agência espacial, não tinha um diretório que englobasse e colocasse os planos espaciais, não tinha. O americano tinha o projeto Apollo, desde o fim dos anos 50, por incrível que pareça. Tinha gente pensando em atingir a Lua. Mas não tinha alguém que amalgamasse os esforços de projeto. O soviético não. O soviético tinha o diretório de mísseis estratégicos, a diretoria de encomendas para a defesa, e como o lançamento dos primeiros satélites passou a ser prioridade nacional,
começou a haver praticamente um cheque em branco para que Korolev desenvolvesse todos os primeiros exemplares de espaçonaves e foguetes, digamos assim, para o uso da União Soviética. Com o tempo, ele ia entregando o desenho das naves para outros designers-chefe. E eles pegavam o bastão e continuavam a construir. Mas o início, isso estamos falando de 1955, 56, 57, até início, meados dos anos 60.